Depois de um mês sem produzir vídeos desse tipo, finalmente consegui tomar coragem para fazer esse. E como já deu para notar no título e thumbnail, hoje vamos ver as Akuma no Mi dos inscritos parte 11. Caso você seja novo no canal e queira participar desse tipo de vídeo, é bem simples. Basta ir nos comentários e criar a sua Akuma no Mi, especificando seu tipo, nome, poderes e, caso você seja muito criativo, pode até mesmo criar um despertar. Só que tenha em mente que eu vou descrever a sua Akuma no Mi da maneira que eu interpretar. Agora, sem mais enrolação, vamos começar falando da Akuma no Mi sugerida pelo APK Games, a Ryu no Mi modelo Dragão de Gelo. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Zoan Mítica que permite ao seu usuário se transformar em uma forma híbrida e completa de um enorme dragão coberto por gelo, que assim como a sua aparência, ele acaba tendo poderes relacionados ao gelo. No geral, além da capacidade de se transformar em uma forma híbrida e completa de um enorme dragão oriental coberto por gelo, o usuário também ganha atributos físicos aprimorados que vão muito além das capacidades obtidas por frutas Zoan básicas. Fora as asas que lhe permite voar livremente em alta velocidade e, o principal de tudo, a sua capacidade de controlar o gelo, incluindo também uma capacidade de manipulação de baixas temperaturas. Suas habilidades são basicamente as mesmas tanto na forma híbrida quanto na forma completa, já que o que muda é simplesmente o tamanho, peso e a força do usuário. Já sobre o poder em si, a sua capacidade de congelamento é tão grande que o usuário é capaz de expirar uma corrente de gelo da sua boca, que permite congelar não só seres vivos, como também danificar estruturas pelo incrível grau de congelamento dos seus poderes. Também cobrindo seus membros, presas ou qualquer outra parte para se defender ou ao mesmo tempo criar uma maior capacidade ofensiva, tornando seus membros em verdadeiras armas de gelo. Mas além disso, o usuário também pode manipular a temperatura de uma área específica com seu rugido, criando um ambiente mais favorável aos seus poderes e não sendo necessário estar apenas em um local que tenha a temperatura mais baixa naturalmente. A segunda Akuma no Mi foi sugerida pelo Little Black Cat and Cut, a Dorei no Mi ou Fruta da Servidão. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário transformar pessoas em seus servos, os obrigando a cumprir as vontades do usuário sem questionar. O poder dessa fruta consiste em usar a própria fala como gatilho para ativar o efeito da servidão. Com isso, o usuário pode simplesmente dizer, "Você é meu servo". Assim, as pessoas que estiverem por perto e ouvirem ele dizer isso vão sofrer o efeito da fruta. Falando de uma forma mais detalhada, a fruta usa tanto o som quanto as próprias palavras para manipular a mente de uma pessoa, tomando total controle sobre as ações da pessoa em questão e tornando-a uma serva do usuário da fruta. Só que tem um porém, pessoas com grande força de vontade que possam sobrepor ao poder da fruta e à vontade do próprio usuário conseguem sair do efeito da servidão, e possivelmente se tornar meio que imune a isso. Só que é necessário muito esforço, tendo em vista que a pessoa tem que manter a sua própria mente lúcida a todo momento. Aparentemente, essa Akuma no Mi possui um limite de 20 servos, sendo esse o número máximo de pessoas que podem ter a sua mente dominada simultaneamente pelo poder da fruta. Provavelmente, ao passar desse limite, o domínio do usuário sobre seus servos vai diminuindo continuamente, até chegar ao momento que todos seriam liberados do efeito da fruta. Já no despertar, o usuário se torna capaz de transformar pessoas em servos apenas pelo contato visual, também aumentando seu limite máximo de 20 para 100 servos simultâneos. Além disso, ele também pode compartilhar sua força com seus servos, então caso o usuário seja incrivelmente forte, seus servos podem superar em muito os limites humanos. A terceira Akuma no Mi foi sugerida pelo Toramojo, a Hito no Mi modelo Rei Escarlate. Como o próprio nome sugere, essa é uma Akuma no Mi do tipo Zoan Mítica que permite ao seu usuário se transformar em um Rei Escarlate. Como ela é uma das variantes da fruta do humano, sua transformação em seres humanos não muda a pessoa em basicamente nada, dando somente certas características do ser mitológico. Agora falando dos poderes em si, a principal capacidade que essa fruta concede ao usuário é a corrupção, que consiste em corromper qualquer coisa que ele quiser, desde seres vivos até objetos inanimados, como por exemplo pedras. Essa corrupção é ativada através do toque, e além de corromper, ela também dá ao usuário o controle sobre a matéria corrompida, permitindo usar esse objeto de qualquer jeito desejado. Outra capacidade que essa fruta concede logo após a corrupção é o poder de criar uma ilusão de que a pessoa está sendo puxada gradualmente para o submundo, provavelmente porque o usuário está tomando controle sobre a pessoa corrompida, já que logo após corrompê-las, o usuário pode manipular as pessoas, podendo esticar, dobrar ou até mesmo matá-las. Já no despertar dessa Akuma no Mi, o usuário se torna capaz de corromper pessoas e coisas através do olhar, podendo até mesmo corromper rapidamente o chão e manipulá-lo, dando vantagens em batalhas. Também podendo puxar outros usuários para dentro da corrupção, além da habilidade adicional de inverter o destino de uma pessoa para um possível lado do mal.
Em outras palavras, o usuário dessa fruta pode fazer com que o indivíduo afetado se torne do mal. O seu poder vai tão além durante o despertar que essa Akuma no Mi pode corromper até mesmo o próprio mar, conseguindo assim contornar a fraqueza sobre a água e Karoseki. A quarta Akuma no Mi foi sugerida pelo Griffer, a Kuki Kuki no Mi. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Logia que permite ao seu usuário criar, controlar e se tornar o ar. Com isso, além da intangibilidade natural que as Logias possuem, o usuário também possui total controle sobre o ar, podendo criar furacões ou enormes rajadas de ar. Além de poder comprimir o ar para lançar em direção a um alvo específico, que, dependendo da pressão, isso pode ser incrivelmente letal ou bastante doloroso para o inimigo. Bom, e supondo que essa fruta é capaz de separar o oxigênio do resto que compõe o ar em si, uma possível utilidade seria restringir o ar de uma área específica, criando um local totalmente letal, já que ao tirar o ar presente em um ponto, sobraria apenas os gases e elementos nocivos que normalmente ficam juntos ao ar. Mas além de tudo isso, o usuário também seria capaz de voar facilmente, assim como a maioria das Logias. Já no despertar dessa fruta, o usuário ganha uma maior capacidade de manipular o ar, podendo até mesmo controlar o clima apenas manipulando o ar, ou também abrir o oceano com uma rajada incrivelmente forte, como também a capacidade de controlar outros elementos a partir da manipulação do ar ao redor do elemento ou presente no próprio. Agora a quinta Akuma no Mi foi sugerida pelo Bernardino Lopes, a Neko Neko no Mi modelo Leopardo das Neves. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Zoan que permite ao seu usuário se transformar em um Leopardo das Neves, tendo uma forma híbrida e completa do mesmo. Na forma completa, o usuário se torna um verdadeiro Leopardo das Neves, conseguindo todas as características do animal, como por exemplo velocidade, agilidade e força. Na forma híbrida, o usuário se torna um Leopardo das Neves humanoide, conseguindo todas as características do animal com a vantagem de manter vários aspectos humanos, permitindo executar movimentos ainda mais complexos. Além disso, o usuário basicamente soma sua força humana à sua força animal, indo muito além da capacidade humana. No geral, ele ganha um grande aumento na força, velocidade, agilidade, reflexos e basicamente tudo relacionado ao seu físico. Na forma desperta, o usuário basicamente se torna semelhante a Rob Lucy, com a diferença nas nuvens que ficam ao redor do pescoço, ombros e nuca, já que as de Rob Lucy são pretas, enquanto a da fruta do Leopardo das Neves são azuis. Fora isso, o usuário ganha um aumento ainda maior em todas as suas características físicas, como força, velocidade, agilidade e reflexos, se tornando uma grande ameaça em batalhas. A sexta Akuma no Mi foi sugerida pelo Vencer o Medo, a Gyoko Gyoko no Mi ou Fruta da Solidificação. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que, assim como o nome sugere, permite ao usuário solidificar coisas que ele encoste com a palma da mão. De modo geral, essa é uma habilidade que permite solidificar qualquer coisa que seja tocada, desde matérias tangíveis como objetos, até mesmo coisas intangíveis, como por exemplo o ar ou o fogo. Além de solidificar coisas intangíveis, o usuário pode moldá-las da maneira que quiser, criando espadas, escudos ou qualquer outro objeto desejado. O objeto moldado acaba ganhando as características da coisa solidificada. Por exemplo, se o usuário criar uma espada usando fogo, ela vai manter o calor do fogo como uma característica da própria espada. Já durante o despertar, essa habilidade se torna ainda mais eficaz, afinal o usuário pode solidificar qualquer coisa apenas olhando para ela. E por fim temos a Akuma no Mi sugerida pelo Vitin, a Kokan Kokan no Mi. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário trocar de lugar com outras coisas. Com isso, o usuário pode trocar de lugar com qualquer coisa que estiver em seu campo de visão, como objetos ou pessoas, além de poder usar esse poder em seres além dele, como por exemplo trocar duas pessoas de lugar ou fazer o mesmo com objetos. Essa capacidade acaba se tornando muito útil, já que em lutas o usuário pode confundir seus adversários de várias formas, além de conseguir um tipo de intangibilidade trocando de lugar várias vezes sem parar. Outra estratégia é que o usuário pode trocar objetos aleatórios de lugar com a arma do seu inimigo, sem ele sequer notar. Já no despertar dessa Akuma no Mi, o usuário pode trocar de lugar até mesmo com o próprio ar, criando assim mais possibilidades de uso e se tornando basicamente imparável. Além de poder selecionar uma parte específica do corpo de uma pessoa para trocar com outro objeto ou pessoa, matando o inimigo instantaneamente. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, e como sempre vocês realmente impressionaram na criação das Akuma no Mi, e eu espero ver frutas ainda melhores em futuros vídeos. Mas é isso, já deixa o like e se inscreve para ajudar o canal, comenta aí a sua Akuma no Mi, e eu espero te ver no próximo vídeo.